Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso curso sobre metodologia de investigação científica da teoria prática, passo a passo. Hoje vamos falar sobre base de dados. Uma base de dados. A construção de uma base de dados por parte de investigadores tem sido um desafio, principalmente os investigadores júniores, jovens que estão agora no processo de recolha de dados para a sua bibliografia. Normalmente o que fazem é tabular os dados a partir diretamente dos formulários onde foram recolhidos. Esse processo faz com que a estatística apresentada seja muitas vezes uma estatística pobre, baseada especificamente numa estatística descritiva. Quando nós nos organizamos e construímos uma base de dados relacional, nós temos a possibilidade de termos uma possibilidade de fazer estatística mais robusta. Então, hoje, nós vamos tratar dessa questão. Portanto, seja bem-vindo a esta aula. O que é uma base de dados? Começamos por aí. Uma base de dados para um investigador é uma coleção organizada de informações relevantes para a sua pesquisa. Estas informações podem ser os dados recolhidos em experiências controladas ou estudos observacionais ou de outro estudo, natureza de estudo. Todavia, eles são resultante de um processo de levantamento de dados. Para um pesquisador, uma base de dados é essencial para armazenar e gerir os dados que sustentam as suas descobertas e análises. Isto quer dizer que a base de dados ela é fundamental para o processo de investigação. E a não construção de uma base de dados impacta negativamente de forma substancial a análise dos dados e os resultados que se têm apresentar. Falo isso com conhecimento de causa, porque já vi muitos estudantes meus, e não falo apenas estudantes de licenciatura, mestrado também, têm dificuldades em construir uma base de dados. Claro que para um investigador, para um engenheiro de informática, uma base de dados é uma palavra muito comum, só que o seu conceito é mais profundo, porque implica que esta base de dados seja uma base de dados relacional mais robusta do que a base de dados para o investigador, que nós vamos ver como e onde construir e as suas diferenças. Portanto, a construção de uma base de dados envolve várias etapas. A primeira etapa está relacionada, falando da investigação, está relacionada com a etapa da concepção do instrumento de recolha de dados. Quando nós temos um instrumento de recolha de dados, ali nós estamos a estabelecer os requisitos que serão armazenados, como serão armazenados, quais as operações serão realizadas sobre eles. A questão das operações estatísticas a realizar sobre os dados, essa questão que nós vimos na análise dos dados. No projeto, nós escrevemos, vamos analisar os dados. Quando escrevemos que vamos analisar os dados, aí dizemos como iremos analisá-los. Portanto, essa é a primeira etapa na construção de uma base de dados. Portanto, é a análise dos requisitos. A segunda etapa, também não menos importante, é a etapa da modelagem dos dados, ou escolher um modelo de dados adequados que nós pretendemos.
Por quê? Porque existem vários modelos. E se eu estiver a trabalhar com dados quantitativos, eu tenho um modelo. Se eu estiver a trabalhar com dados qualitativos, eu tenho um outro modelo. Se eu estiver a fazer um estudo, desculpe, experimental, eu provavelmente terei um modelo. Se eu estiver a fazer um estudo observacional, eu terei outro modelo. Portanto, os modelos dependem das condições prévias que eu estabelecer em relação à tipologia de estudo, em relação à natureza das variáveis e em relação à análise que eu poderia estabelecer entre estes dados. Um modelo interessante, bem mais para frente discuti-lo, é um modelo relacional, em que se constrói uma tabela, base de dados baseada em tabelas. E estas tabelas relacionam-se umas com as outras, baseados em chaves. Já veremos isso. Portanto, estes modelos são úteis para estabelecer a base de dados. A terceira etapa no processo da construção de uma base de dados é a implementação do esquema, ou seja, traduzir para um esquema físico, para um sistema, para hoje, só sei que se construir uma base de dados de papel difícil. Trabalhar sobre é possível, mas é difícil. Hoje usamos programas digitais para construir a base de dados. Para isso, temos que incluir as tabelas que nós queremos construir, uma base de dados relacional, os relacionamentos que queremos estabelecer e os índices e restrições que estas tabelas as tabelas e os relacionamentos vão estabelecer têm que ter índices e restrições, ou seja, que tipo de relação se estabelece, que tipo de relação não se deve estabelecer. E depois ao processo de optimização e ajuste de desempenho, que é garantir que a base de dados seja suficiente em termos de armazenamento e recuperação de dados. Nós, quando falamos de dados de uma investigação, podemos estar a falar de dados de 100 pessoas e que tenham cada pessoa 10 variáveis e, portanto, é uma base de dados com uma certa robustez. Se estivermos a falar de uma base de dados de estudos longitudinais, em que acompanhamos uma série de pessoas com uma série de variáveis, a quantidade de informação é ainda muito mais. Portanto, nós temos que ter consciência da quantidade de informação que precisamos incluir nesta base de dados, introduzir nesta base de dados, e qual é o tamanho da base de dados, para garantir que esta base de dados seja escalável e possa permitir que haja recuperação de dados ou permitir o armazenamento dos dados na primeira fase e, numa fase subsequente, fazer a recuperação dos dados, permitir que nós possamos analisar os dados de forma muito mais tranquila. A questão é onde construir a base de dados. Qual é o sistema que eu vou utilizar? Normalmente, para um investigador científico, nós usamos o Excel. Tão simples quanto isso. Todavia, certamente haverá entre nós aqui, nós que dominam muito bem a função de base de dados, podem usar diferentes sistemas de gestão de base de dados, como MySQL, PostgreSQL, MongoDB, entre outros, a depender do tipo de projeto. A minha sugestão é que, se estiver a fazer um projeto pequeno, para, no âmbito acadêmico, para cumprimento de requisitos, para terminar um determinado curso, você construa uma base de dados no Excel. Mas se estiver a fazer um projeto mais robusto, mais longitudinal, que requer muito mais informação e tipo de análise diferente, eu sugiro que procure o informático e construa a base de dados no MySQL ou qualquer outro sistema que lhe permitirá ter uma base de dados muito mais robusta, relacional, do ponto de vista relacional, mas outro aspecto a ter em conta é a segurança, que é muito importante. Não de menos importância. Por quê?
Porque os dados tendem, ou melhor, os sistemas informáticos tendem a ter problemas. Já aconteceu, mas há muita gente de ter um sistema informático e o sistema informático simplesmente deixa desaparecer. Então, a segurança é muito importante. E segurança para quem? Primeiro, garantir que apenas os usuários autorizados tenham acesso aos dados e que os dados sensíveis estejam protegidos. Portanto, se vai construir uma base de dados, se vai estar fazendo no seu computador, está numa escola e está a fazer, tudo bem, ali não tem. Mas se vocês estiverem envolvidos numa pesquisa muito mais robusta, mais abrangente, financiamento e tal, eu sugiro que você faça primeiro a questão de segurança, proteger os dados e só ser os dados quem tem direito a aceder. Número 1. Número 2, backup. Faça o backup numa drive, num disco duro externo, faça o backup numa cloud, numa nuvem, guarde os dados em outro lugar. Por quê? Porque a redundância permite a sobrevivência dos dados, permite manter a versão dos dados, permite que você possa, em caso de acontecer uma catástrofe, e não é muito frequente acontecer um problema, você tenha os dados disponíveis em outro lugar e possa recuperá-los facilmente e possa continuar a trabalhar e a implementar o seu sistema. Bom, eu lhe aconselho a fazer e emagrecer depois. Isto acontece com mais frequência do que nós imaginamos. Outro aspecto a considerar é a integridade dos dados, a implementar restrições de integridade para garantir que os dados sejam sempre corretos e consistentes. Eu vou falar da integridade dos dados mais para frente. Vou dar-vos alguns exemplos quando falamos da componente para percebermos do que nós estamos a tratar. No essencial é garantir que, se uma base de dados nós estamos a construir e há um dado que não foi introduzido, nós saibamos que aquele dado não foi introduzido. Ou, se há dados que foram dados como em falta, também nós saibamos que aquele dado ali é um dado que está em falta. Portanto, nós temos que garantir que a nossa base de dados tem a integridade necessária dos dados e permite uma análise robusta, credível, justa e objetiva. Portanto, que os dados que nós estamos a analisar refletem, de fato, o fenómeno que nós estamos a estudar. Outro cuidado a ter em conta é o desempenho. Projetar uma base de dados de forma a optimizar as consultas e garantir que o desempenho seja adequado às necessidades do sistema. Ou seja, análise. Você coloca os dados numa base de dados. Tem que ter a possibilidade de quando em quando, verificar se os dados estão completos. Verificar como eles estão sendo introduzidos os dados. Verificar se os dados todos estão lá. E isso requer fazer consultas. Então tem que ter um sistema que permita fazer consultas de forma mais ou menos regular. O último aspecto a considerar na produção de base de dados é o aspecto relacionado com a escalabilidade. Quem constrói uma base de dados no Excel? O Excel é escalável. Escalável permite muito mais do que 10 milhões de dados. E, portanto, é uma base de dados muito robusta. Sim, muito robusta. Pode ser utilizada. Mas, se estiver a construir uma base de dados e usar os sistemas de gestão de base de dados, tem que levar em consideração esta questão da escalabilidade. Percebendo sempre, tendo uma ideia de qual é a quantidade de informação que você vai colher e a possibilidade de adicionar à base de dados. A base de dados crescer sem comprometer o desempenho e sem comprometer a análise dos dados nela já inseridos. Um outro aspecto a considerar, também para a boa concepção e construção de uma base de dados, tem que ver com a normalização. A normalização significa organizar os dados em tabelas de acordo com as regras de normalização para reduzir a redundância e a inconsistência. Eu vou dar para um exemplo. Se você estiver a tratar de dados qualitativos, nominais, e você quer descrever, simples, o sexo das suas observações, feminino e masculino.
Mas você tem que normalizar para que a introdução dos dados desta forma seja consistente, seja igual. Se você estiver a introduzir os dados no Excel ou qualquer outra base de dados e escrever assim, masculino com letra maiúscula, e depois escrever masculino com letra minúscula, a base de dados vai interpretar estes dados como sendo dois diferentes. E não vai haver consistência. Se escrever feminino e escrever feminino, também vai haver diferença. Então, a normalização passa por estabelecer padrões para que haja consistência permanente. Por exemplo, eu posso dizer para a variação sexo que ela é qualitativa, nominal. O dado que eu vou introduzir é um dado numérico. 1 para masculino, 2 para feminino. Ali você tem, evita, assim, em primeiro lugar, os dados são diferentes, as variáveis variam, obviamente, mas, por outro lado, você evita a inconsistência, sendo que sempre que naquela coluna o sexo aparecer o número 1, nós estaremos a falar sempre do sexo masculino. E sempre que aparecer o número 2, nós estamos a falar sempre do sexo feminino. Que aí, na parte prática, eu irei mostrar isto para garantir que você entende e vai executar de forma excelente. Já falei-vos do backup, que é um elemento importante da recuperação para proteger os dados, para evitar perdas e para evitar choros. Vou dizer-vos uma coisa. Um dado tem um custo muito elevado. Tem o tempo da pessoa de quem se recolheu o dado. Tem o tempo da pessoa que recolheu o dado. Tem o tempo da pessoa que olhou para os dados e confirmou que estavam em condições. Teve o tempo da pessoa que introduziu os dados na base de dados. É muita gente envolvida e é muito dinheiro. Perder um dado desta natureza leva a um sofrimento. E eu creio que você não está interessado nisso. Portanto, considere estes aspectos aqui levantados como aspectos a implementar e fazendo com que evite ter dor de cabeça numa fase. Ainda há mais dois elementos: documentar o esquema da base de dados, as restrições de integridade, as consultas frequentes e os procedimentos de backup e recuperação para facilitar a manutenção e entendimento do sistema. É verdade. E aqui, esta documentação, que no Excel nós podemos usar uma página diferente e fazer aí os registros para que nós possamos saber, numa base de dados, num outro sistema, como MySQL, nós podemos utilizar um texto, uma nota que fica associada àquela base de dados. Por quê? Porque eu tenho uma base de dados hoje, posso fazer um tipo de texto hoje e depois deixá-la ali. Passado algum tempo, volto a ter interesse sobre aqueles dados, quero fazer um outro tipo de análise. Se eu não tiver documentado todo o esquema daquela base de dados, eu não serei capaz de interpretar porque as regras mudam, porque as pessoas pensam de forma diferente, porque há desejos, sentimentos, paixões diferentes. Isso faz com que a forma como eu vou conceber uma base de dados hoje, passado 2, 3, 4, 5 anos, aquela forma é diferente. E, passado esse tempo, eu posso ter outro tipo de informação que seja útil analisar os dados que eu já colhi. Daí a necessidade da documentação. Outro aspecto importante a considerar é a realização de testes extensivos para garantir que a base de dados funcione conforme o esperado e atenda aos requisitos do sistema. É verdade. Muita gente construi uma base de dados, mas não testa. E não testar a base de dados significa que quando você decidir fazer os testes e a base de dados não funcionar, você deve de reconstruir ela novamente. Não faça isso. Vamos fazer com o direito deste início. Dá muito trabalho, leva muito tempo, consome recursos que alguns não são recuperáveis com muito tempo. De tal forma que eu recomendo que olhe para este chat. Uma pergunta que se pode colocar, e muitos informáticos poderão colocar essa questão, eu gostava de responder aqui
e também ajudar os nossos colegas a poderem responder se alguém colocar essa questão, tem que ver com o tipo de base de dados relacional. Como é que é uma base de dados relacional? Uma base de dados relacional é um tipo de base de dados que organiza os dados em tabelas bidimensionais, que também estabelecem relações. Estas tabelas são simples como qualquer outra, porque têm linhas e colunas. Mas atenção, cada linha representa a entrada única de dados. Isso é muito importante. Muito importante, amigo. Lembra-me, posso esquecer tudo que eu disse até agora, mas isto aqui não pode esquecer. E não pode esquecer disto. Porque numa base de dados você tem colunas e tem linhas. As linhas representam as observações, os dados que você colheu. Vai colocar aí em cada linha, vai introduzir em cada linha as observações. E cada coluna representa um atributo específico dos dados, ou seja, representa uma variável. É isso. Eu já vi muita gente a construir uma base de dados inversa. Nós estamos aqui a dizer, a colocar os atributos nas linhas e as observações nas colunas. Caro amigo, uma base de dados assim construída, ela é ineficaz para análise estatística. Quando, principalmente, nós queremos fazer análise estatística num programa diferente. Por exemplo, o SPSS, o R, o STAR, qualquer outro, seja um programa de análise estatística que queira fazer, você não vai conseguir utilizar uma base de dados construída de forma invertida. E, por favor, por gentileza, ouça. Muita gente não tem esse cuidado no momento da concepção da base de dados e constrói a base. Eu já tive estudantes demonstraram e construíram a base de dados de forma invertida. E deu uma trabalheira, porque eu pedi que eles tivessem mesmo corrigir, porque não era possível analisar. Ok? Não era possível. De tal forma que eu só consegue a lembrar-se disso. Nas linhas, nós temos a entrada única de dados. Nas colunas, nós temos o atributo específico de cada dado. Temos lá as variáveis. Isso resolve-nos o problema e eu fico muito satisfeito porque você tem acesso à informação e vai construir uma base de dados corretamente, garantindo que a informação que lá colocar será fácil de analisar. Também, outro conceito é a tabela, conhecida como a relação, é a estrutura fundamental de uma base de dados relacional. Cada tabela é composta por linhas e campos. Ou seja, se nós estivermos a falar do Excel, uma tabela no Excel, ela é composta por células. E as células são a interseção entre uma coluna e uma linha. Ali estão as células, ali nós colocamos. E, portanto, aqui está a repetir, coluna e linha, já disse que é uma coluna no campo, é a parte específica de uma tabela que apresenta um tipo específico de dados, seja número, seja texto ou data, é a forma como nós introduzimos os dados na base de dados, isso nós vamos mais adiante, e uma linha também conhecida como registro de entrada única em uma tabela. Excelente, excelente. Nas tabelas, nas bases de dados relacionais, e aqui falo de bases de dados construídas no MySQL, ou mesmo na base de dados do sistema de base de dados da Microsoft, elas, para que sejam relacionais, é necessário o estabelecimento de uma chave primária e uma chave estrangeira. Uma chave primária é o conjunto de um ou mais campos que identificam de forma única cada registro em uma tabela. Isso é, garante a unicidade dos dados de uma tabela e é usada para criar um relacionamento entre tabelas, a chave primária. Já a chave estrangeira é um campo em uma tabela que estabelece uma relação com a chave primária de outra tabela. É usada para criar relações entre as tabelas de um banco de dados relacional, base de dados relacional. Veja bem, se eu tenho várias tabelas, e é assim que se constrói uma base de dados relacional no MySQL, eu vou ter uma chave primária da tabela A. E esta chave primária são dados que eu vou relacionar com a tabela B. Esta será a chave primária da tabela 1,
mas será chave estrangeira na tabela de hoje. Por quê? Porque vai estabelecer a relação entre a chave primária e outra tabela. Tem chave estrangeira aqui, chave primária, e elas juntam-se e estabelecem uma relação, e ao estabelecer essa relação permite que se faça uma análise. Se ele perguntar, o Excel, planilha Excel, que organiza dados em colunas, é uma base de dados? A resposta sim, é. É porque estabelece um modelo que ela utiliza, é um modelo de base de dados relacional, porque apesar de ter uma tabela, tem linhas e colunas. É o mais básico, é verdade. Mas bem, os dados são organizados em uma estrutura tabelar, onde cada linha representa um registro único e cada coluna um atributo específico de dados, uma variável. Os relacionamentos entre os dados podem ser estabelecidos por meio de chaves primárias estrangeiras, embora isso não seja tão comum, ou evidente quanto em um sistema de gestão de base de dados relacional tradicional, mais caro. No Excel é possível realizar operações de filtro, de ordenação e até mesmo aplicar fórmulas para analisar e manipular os dados, sem dúvida. Características estão comuns em sistemas de gestão de base de dados relacionais. Portanto, o Excel é uma base de dados relacional. Agora, que já sabes essa teoria toda, eu vou te convidar para acompanhar em prática. Portanto, vem daí comigo. Na próxima aula, eu vou apresentar como construir, na prática, uma base de dados relacional no Excel. Até já!